Muito bom dia, professor. Tudo bem, Kikão? Eu sou o Manuel e agradeço pela sintonia. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, amigo Manuel. E é sempre um prazer estar aqui divulgando a boa palavra, as boas mensagens, sempre no intuito de desejar o bem a todos que nos ouvem, apoiado na moral cristã e no reconhecimento que os espíritos superiores nos legaram através da importante mediunidade da psicografia. Hoje iremos aprender um pouco sobre o que é espiritismo. Que bom, Manuel. Muitas pessoas ainda confundem espiritismo, palavra criada por Kardec, com outras manifestações espirituais e religiosas e que, agora, com este programa, poderão tirar suas dúvidas e esclarecer melhor, pois nem sempre fazem uma ideia verdadeira sobre o espiritismo. Do que é o espiritismo? Pois não, Manuel. Espiritismo é uma doutrina que tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Dessa forma, ele é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, a prática consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, e como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Quando e onde surgiu o espiritismo? Manuel, o espiritismo surgiu em meados do século XIX, em Paris, na França, capital da França, e é considerado pelos espíritas a terceira revelação, enviada pela espiritualidade maior, sendo a primeira, as de Moisés, e a segunda, as revelações de Jesus. Professor, me diz uma coisa, quais são os livros realmente espíritas? Bem, Kardec nos deixou os livros básicos para o estudo do espiritismo, e foram eles: o Livro dos Espíritos, o primeiro, que foi publicado em 1857. Depois vem o Livro dos Médiuns, que é justamente uma continuação. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, pois tem interpretações diferentes, Depois tem o Céu, o Inferno e a Gênese. Mas estas obras foram escritas por Kardec, professor? Não, Manuel. Foram os espíritos superiores através dos médiuns, e Kardec foi o compilador, ou seja, quem organizou, ordenou as respostas dadas pelos espíritos às perguntas feitas pelo Kardec. Ah, muito interessante, professor. Então quer dizer que os livros ditos espíritas realmente são esses que o senhor citou. Mas vale a pena, professor, também dizer o seguinte: hoje no Brasil existe mais de 3.000 títulos de livros ditos espíritas. Que fique bem claro, então, que são livros do movimento espírita. Mas livros espíritas, na realidade, são esses 5 citados pelo senhor. Professor, me responda uma coisa. Quem foi Allan Kardec? Bem, Kardec foi aluno do famoso e eminente professor chamado Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Por sinal, Pestalozzi tem obras voltadas para a educação, aceita até hoje. Porém, mais do que tudo, Kardec, cujo nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi educador, deixando inúmeras obras sobre ensino, gramática francesa, matemática, física, química, astronomia, fisiologia, etc. Era um homem de cultura geral, um universalista e também poliglota. Nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804 e morreu em Paris em 31 de março de 1869. Ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec quando passou a editar as obras espíritas, para não confundir com as outras obras voltadas então para a educação. Ele fundou também em Paris, em 1º de abril de 1858, a primeira sociedade espírita, com o nome Sociedade Espírita Parisense de Estudos Espíritas. Para nós, espíritas, foi um grande missionário enviado por Jesus para revelar a doutrina espírita e assim acabar com a grande dicotomia que havia entre as religiões e a ciência. E lembrar também que Allan Kardec escreveu na época as revistas espíritas e foi um homem incansável. Durante todo o seu tempo de existência, ele ocupou muito bem o seu tempo.
qual é a diferença entre espiritualismo e espiritismo? Espiritualismo usa-se em sentido oposto ao de materialismo, ou seja, crença na existência da alma espiritual e imaterial. Então, professor, eu posso tranquilamente afirmar que os nossos irmãos católicos, umbandistas, evangélicos, judeus, muçulmanos, hinduístas, são todos espiritualistas? Estou certo no meu raciocínio? Sim, Manuel. Todos acreditam no espírito. Acredito também que algo acontecerá com o espírito após a morte do corpo. Nesse ponto, há suas diferenças, ou seja, do que irá suceder com o espírito. Uns acreditam que o espírito irá para o céu, purgatório ou inferno. Outros que irão no todo, como um rio que se ajunta no grande oceano. Outros dizem que na casa do Pai há muitas moradas. Outros acreditam em colônias espirituais. Cada um irá naquela em que sintonizar melhor. Outros acreditam que ficarão aqui conosco, mesmo vivendo e aprendendo conosco. O importante, professor, nessa explicação que o senhor acaba de nos dar, é que existe uma outra vida. Existe o mundo espiritual, que nós somos seres imortais, que nós vamos para o mundo invisível. Nos explique melhor esta palavra, o seu significado. Bem, Manuel, é importante dizer que na espiritualidade, no mundo invisível, em outra dimensão, existe organização. Para o nosso contento, as coisas estão muito bem certas. Mas quanto aos materialistas, esses não acreditam no espírito, logo não acreditam em nada após a morte do corpo. Não existe para eles o reencontro dos entes queridos. O que existe para eles é o aqui e agora, o presente bem aproveitado, pois desse mundo nada se leva, como dizem. Professor, então eu posso dizer que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal? É isso mesmo, Manuel. O espiritismo, além de ser espiritualista, é a doutrina que mais se aprofunda no estudo dessa relação. Além de que usa a ciência da observação e a filosofia que explica a razão de nossa existência com todos os seus problemas, mas também com toda a sua felicidade que ela pode proporcionar. Também com todas as suas oportunidades para que possamos evoluir espiritualmente, como todos nós sabemos. Na essência, Manuel, somos espíritos. Temos que estudar melhor as suas relações profundas e não jogarmos para o campo do mistério, achando que Deus nos quer viver na ignorância. Ainda bem que a ciência está avançando e o espiritismo está sendo estudado nas universidades, principalmente na cidade de Kirov, na Rússia, que é um país materialista, por incrível que pareça. São estudados então os fenômenos espirituais, que nada mais são do que leis criadas pelo nosso Pai Maior e que muito temos ainda que observar, estudar e tirar conclusões. Professor, o senhor comentou que estuda-se na Rússia o espírito, mas também aqui no Brasil nós temos aí, inclusive na USP em São Paulo, um departamento criado pelos universalistas a respeito do espírito. Então quer dizer que nós também estamos avançando nessa matéria aqui também no Brasil. Professor, nos dê mais exemplos do que o espiritismo nos responde. É interessante colocar, Manuel, que hoje o espiritismo não é um livro assim, autenticamente científico, onde vai estudar a estrutura molecular, essas coisas, mas o espiritismo nos abre o caminho para o estudo científico. Isso que é importante dizer, nos abre o caminho para o estudo científico. Essas universidades, várias universidades brasileiras, estão justamente estudando essa parte científica. Por exemplo, sobre a glândula epífise, com a relação à mediunidade. Então, muitos até estudiosos da física dizem que agora estão usando a física para estudar os fenômenos espirituais. E quando se estuda isso,
as suas conclusões não entram em dicotomia e incompatibilidade com os conceitos espíritas. Isso que é importante. Então, muitos dizem que o espiritismo, como revelação, ele está unindo aquilo que é o aspecto moral e o aspecto científico, sem haver incompatibilidade de conceitos, etc. Mas eu diria que o espiritismo, Manuel, estuda coisas fundamentais, que faz com que a gente fica mais esclarecido e viveremos melhor a partir do conhecimento que ele proporciona. Por exemplo, o Espiritismo responde: quem é você? Basta estudar o livro dos Espíritos. Depois ainda fala, temos a dúvida, antes de nascer, o que você era? Também responde. Depois da morte, o que você será? E para responder essas perguntas, não são só os livros espíritas de Allan Kardec. Tem os livros depois da continuidade do movimento espírita aqui no Brasil, através do livro do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira também. Mas outras perguntas, por exemplo, por que você está nesse mundo? Por que umas pessoas sofrem mais do que as outras? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Por que alguns cegos, aleijados, débeis mentais e outros perfeitamente normais? Então, também explica por que Deus permitiria tamanha desigualdade social entre os seus filhos? Por que há tanta desgraça no mundo e a tristeza supera a alegria? Por que uns que são maus sofrem menos do que outros que são bons? Onde está nisso tudo a justiça de Deus? O Espiritismo responderá essas perguntas. Bastam vocês estudarem as obras de Kardec. São questões que todos os dias fazemos e muitos até morrem sem saber essas respostas. Mas o Espiritismo responde porque, além das obras básicas, como eu falei, existem outros espíritos que dão continuidade com detalhes desses pormenores, com as obras do qual já falei, do Chico, do Divaldo, Ivone Pereira, Carbachuto e tantos outros. Logicamente, professor, o senhor nos deu aí uma resposta técnica, uma resposta realmente para o anseio daqueles que querem conhecer.